Então, é com alegria que eu volto aqui hoje para fazer mais esse vídeo, respondendo a uma pergunta do Jonas que eu achei bem interessante, que me mobilizou profundamente para ficar pensando o que falar para vocês. Ele pergunta, se referindo àquela frase do Jung na entrevista, que ele fala, que ele é perguntado, né, pelo repórter: o senhor acredita em Deus, professor? E ele respondeu: eu não preciso acreditar, eu sei. Como é que pode, né, ele saber? O que é saber? Saber é você ter convicção. Uma coisa é você ter fé e outra coisa diferente é ter convicção. Às vezes, muitas vezes, se chega à convicção através da fé. Nas religiões, começa-se por ter fé, mas depois de algum tempo pode-se chegar a ter uma convicção. E Jung, o que Jung fez? Como é que ele chegou, né, a essa vivência do luminoso? Eu vou dar assim, vou trazer assim para uma realidade bem simples. Vamos que ninguém aqui conhecesse o sabor de uma determinada fruta. A gente pode até inventar, vamos que seja uma manga. Aqui no Brasil ninguém tinha comido manga, embora a gente saiba que é fruta daqui, mas vamos fazer de conta que ninguém conhecia essa fruta maravilhosa. Aí chega alguém de muito longe dizendo: comi uma fruta chamada manga, que tem um sabor excepcional. Aí você fica acreditando. O fulano foi para a Índia, comeu uma fruta chamada manga, e eu acredito que tenha mesmo, que seja mesmo muito saborosa pela descrição que ele fez. Por quê? Porque eu acredito no fulano. Ele sempre se mostrou para mim uma pessoa que eu posso acreditar. Quando ele fala uma coisa, eu acredito no que ele fala. Mas eu não tenho convicção, eu não sei, porque eu nunca comi manga. No momento, então, você tem fé e o fulano tem convicção. Ele sabe, ele teve a experiência do sabor da fruta. Então ele pode falar: eu sei. Então, que história é essa? O Jung sabia? Ele tinha tido a experiência de Deus para poder falar: eu não preciso acreditar, eu sei? Ele teve a vivência do luminoso. E como é que ele chegou nessa vivência do luminoso? Primeiro, ele se destituiu de todo conhecimento prévio do que ele aprendeu na religião do pai, né, porque o pai era pastor, do que ele ouvia falar, do que ele leu nos filósofos. Ele era um leitor. Ele tinha uma biblioteca abundante, boa, e ele gostava de ler, ele lia muito. Então ele leu Spinoza e outros filósofos que falaram de Deus. Então mas ele queria se destituir de toda noção de aprendizado do que seria Deus. E se esvaziou. Aliás, no século XIII, foi 1200 e quase 1300, Mestre Eckhart, que era um religioso, com sermões, que hoje você pode comprar os sermões do Mestre Eckhart pela editora Vozes. Num dos sermões dele, no número 52, ele fala o seguinte: peço a Deus para me esvaziar de Deus. O que ele quis dizer com isso?
Ele quis dizer o que o Jung fez. Jung precisou se esvaziar de toda ideia de Deus para poder ter a vivência de Deus. E como é que ele chegou nessa vivência de Deus? Foi quando ele passou por um momento de crise na vida dele, em que ele abandonou Freud e abandonou também toda aquela carreira rica que ele tinha, já estabelecida que ele tinha lá na psicanálise, para buscar nele a teoria junguiana, a coerência da sua alma. E aí, então, ele fez um processo de autoconhecimento, que depois ele coloca no livro vermelho, e que chega até nós, que a gente pode ler. E ele cria o método da imaginação ativa. E nesse processo dele, de autoconhecimento, onde ele criou esse método de mergulhar no inconsciente, no si mesmo, ele teve essa vivência do luminoso, ele penetrou o mistério da existência de Deus. Então, o Jonas também pergunta o que é Deus para a psicologia analítica. A psicologia analítica não fala de Deus. Ela é uma teoria psicológica. Ela descreve o psiquismo humano. E Jung era um psicólogo, não era um religioso. Mas ele se sabe um ser espiritual. Jung se sabia. Sabia que o ser humano é um ser espiritual. E ele não negava isso. Ele queria trazer para a descrição do inconsciente, do psiquismo humano, essa realidade espiritual do ser humano. Mas ele queria colocar isso de uma forma a que as pessoas entendessem cientificamente. Então ele fala entender com o coração. Não basta você entender somente pelo racional. É preciso que você entenda também inteiro, ser completo. Quando ele fala da interpretação dos sonhos, ele fala como entender a linguagem dos sonhos. A linguagem dos sonhos se entende pelo coração, também pelo coração. Então, assim, a psicologia analítica fala de self. Pode-se dizer que self é Deus? Não. Ou sim, mas ele está descrevendo o arquétipo. O arquétipo, self, é o arquétipo da totalidade. Você quer entender isso como sendo a totalidade divina? Você pode, mas não é o que o Jung está falando. O Jung está falando dos arquétipos. Os arquétipos como matrizes do inconsciente que produzem símbolos. Produzem símbolos que enviam para a consciência. Isso é arquétipo. Eu penso que eu respondi a sua pergunta, Jonas. Agora você leia Jung, leia os filósofos e tenta descobrir em você essa vivência do luminoso. Todos nós podemos. A psicologia analítica fez a sua função, que é colocar no mundo uma boa teoria psicológica, uma teoria que faz valer
o homem completo, o homem que pensa, que sente, que vive a sua vida da melhor maneira possível no processo de individuação dele. Não é uma religião. É uma boa teoria que fala de um homem que pode se desenvolver até o máximo da sua potencialidade. Até o máximo, não. Até o que ele conseguir da sua potencialidade, para ser o mais completo possível. E isso inclui a espiritualidade. Somos terra, somos matéria e somos espirituais. Somos ligados ao cosmos. Somos seres espirituais cósmicos e terrenos, habitantes do planeta Terra. Espero que você tenha gostado e que seja útil para todos que verem. E continue me seguindo e me mandando novos desafios. Esse foi um dos bons, como tem sido todos os outros que eu tenho respondido. Um grande abraço eu deixo com vocês, meu carinho e até breve.